Oi, pessoal, chega de férias, vamos dar continuidade. A gente parou tudo semana passada, mas essa parada foi bem-vinda, a gente precisava descansar um pouquinho, né? Vamos dar continuidade na correção dos exercícios lá da live. Eu vou iniciar pela número 6, porque se eu não me engano, o pessoal da tarde eu consegui trabalhar o ciclo do nitrogênio, mas o da manhã não. Então vamos lá. Número 6 diz o seguinte: uma grande virada na moderna história na agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Para que vocês conseguissem responder essa questão, descartando, claro, a possibilidade de eu ir lá na internet e pegar bonitinha pronta, lógico, né? Vamos supor que eu esteja lá fazendo o meu Enem, ou eu esteja lá resolvendo as questões do vestibular. Como que eu consigo responder isso? Entendendo um pouco do ciclo do nitrogênio. E aí pergunta-se o seguinte: no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido em que etapa? Porque vocês bem sabem que o ciclo do nitrogênio, ele é o mais complexo, ele é o mais cheio de detalhes, digamos assim, de todos os outros ciclos, do ciclo do oxigênio, do ciclo do carbono. Quando a gente trabalhou os ciclos biogeoquímicos, a gente entendeu, né, que é um ciclo, não se perde nada, muito pelo contrário, que não é aproveitado por um, vai ser aproveitado por outro tipo de ser vivo, e não envolve só a parte biológica, envolve o solo, ou seja, o gel condiciona solo, e químico, porque de fato o ser é essencialmente químico, uma vez que envolve os elementos químicos, e todos eles entram em um ciclo, não há perdas, né? Enquanto um retém nitrogênio, o outro retém outros tipos de elementos químicos no organismo, mas a gente não perde, né? Sempre há uma transferência de um estado para o outro, de um ser para o outro. E aí, para responder, a gente precisa entender um pouco do ciclo. Vamos lá. Ser humano ou então qualquer outro tipo de animal, consigo absorver N2 atmosférico, já que dentre todos os gases presentes na atmosfera, o que eu tenho em maior quantidade, cerca de 78, 79%, é o gás nitrogênio. Eu consigo respirar e obter esse gás tão importante para a formação das minhas proteínas, para a formação da nossa molécula de ATP, aquela nossa moedinha energética, né? Para a produção aí de compostos que envolva RNA, para o próprio DNA que também tem nitrogênio, eu consigo? Não. Como então que eu formo as minhas proteínas? Bom, primeiro, me alimentando de plantas, e essencialmente, ou não importa, eu não como planta nenhuma, professora, eu só me alimento de carne, só como carne. Não importa, a carne tá lá na vaquinha porque a vaquinha tá pastando. Então é por conta disso que ela está produzindo as proteínas. E é por conta disso que a proteína está chegando até mim. Né? Então eu tenho que pensar que de início as plantas são tudo de bom para mim. Bom, eu não consigo assimilar, pegar para mim, para eu produzir minhas proteínas, enfim, o N2 atmosférico. Eu tenho que aguardar chover, dar aquele relâmpago para que esse N2 se fixe no solo, ou pelo menos adentre no solo. E aí lá no solo eu tenho uma galerinha que faz esse trabalho para mim, né? Inicia pelo menos fazendo a fixação do nitrogênio atmosférico, que são algumas bactérias que eu chamo de bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas estão presentes em nódulos, né, em raízes de algumas plantinhas, as leguminosas, no caso soja, feijão. Então, todas as plantas que produzem o legume como sendo seu fruto, elas possuem nas suas raízes essas bactérias, esses nódulos, são bolinhas, bolsinhas, e que dentro deles existem essas bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico. Então, elas fazem esse trabalho para nós, como sendo um primeiro momento aí na assimilação do N2. Além dessas fixas nas raízes, que eu chamo também de rizóbio,
não só as Rhizobium do gênero Rhizobium, né, as bactérias do gênero Rhizobium, mas as bactérias Azotobacter, porque azoto ou nitrogênio é a mesma coisa. Então, tanto as Rhizobium, as Azotobacter ou as cianobactérias fazem esse trabalho de fixação do nitrogênio atmosférico, tá? Então, tem outras bactérias aqui além dessas que também fazem a fixação de N2 no solo. São bactérias lá que estão dispostas no solo e não nas raízes das plantas. Enfim, a partir destas, claro, elas vão acabar transformando esse N2 em amônia, né? E essa amônia, a planta, ela até absorve, mas ela não prefere muito, porque a amônia, ela é NH3, e aí a planta quer, quanto mais oxidado a substância for, melhor para ela. Então ela prefere aí tá fixando, tá pegando, resgatando para ela a sua fase, digamos assim, mais concentrada de oxigênio, que é justamente essa fase de nitrato, que é o NO3-. São ânions aí, né? São substâncias inorgânicas que as plantas absorvem. Então elas preferem, quanto mais oxidada for a substância, melhor para ela. Quanto mais oxigênio tiver, a substância melhor para elas. Elas preferem o nitrato, então. Mas para chegar a nitrato, é necessário ocorrer todo esse mecanismo de nitrificação que a gente fala, que é transformar a amônia que fica no solo. Na verdade, a amônia não se fixa no solo, ela se transforma em amônio, né? Uma outra fórmula, que é o NH4+, então essa sim vai ficar no solo, e aí, desse amônio, é que as plantas conseguem transformar em nitrito, através de um outro tipo de gênero de bactérias que faz com que isso aconteça. Não mais aquelas bactérias fixadoras, não mais as azotobactérias, não mais as ciano, mas sim as nitrosomonas. Estas sim conseguem transformar a amônia em nitrato, tá? Em nitrito, que é o NO2, a partir do processo de nitrificação, ou nitrosação também, que é o que tem ali na letrinha B, se eu não me engano, do número 6. É feito pelas nitrosomonas, então, e elas transformam a amônia para nitrito. Existe uma outra classe de bactérias, um outro gênero, também presente no solo, que transforma o nitrito disponível ali em nitrato, pelo processo, claro, aí de nitratação, tá? Que são as nitrobacter. Então, nitratação, nitrobacter. Eles vão transformar, elas vão pegar esse nitrito e transformar em nitrato, ou seja, vão acrescentar mais um oxigênio e ele vai ficar um pouquinho mais oxidado. Agora sim, a planta então prefere, não que ela não vá fixar amônia, que ela não vai fixar nitrito, mas ela prefere quanto mais oxidado, melhor para ela. Ela fixa, eu me alimento dela, logo eu tenho aí condições de produzir as minhas proteínas e fazer parte aí, né, o nitrogênio da minha molécula de DNA, meus RNAs, enfim, meu ATP, e fazer todo aquele processo bioquímico que eu conheço. Existe uma outra classe de bactérias também presentes no solo que fazem com que o que sobrar de nitrato, elas transformam esse NO3- em N2, reduzindo, né, fazendo com que o oxigênio seja aí todo utilizado. Na verdade, elas são bactérias desnitrificantes, elas fazem o processo de respiração anaeróbia, ou seja, elas não requerem oxigênio para elas. Elas só utilizam ele nesse processo, nas etapas das reações químicas, mas elas acabam dispensando o oxigênio, voltando o nitrogênio a ser, né, o N2 aí atmosférico. Então, essas bactérias são as bactérias desnitrificantes, também chamadas de pseudomonas, tá? Aqui no canto superior direito da tela de vocês, existem as etapas do ciclo do nitrogênio. O que é que eu tenho que sacar aqui desse ciclo? Eu tenho que perceber que existem duas partes muito importantes. Uma, a parte química do processo todo, e a outra, parte biológica.
né? O solo fica por conta das reações químicas, de transformação de amônia para nitrito, de nitrito para nitrato e depois a desnitrificação. Mas como que isso tudo acontece? É lógico que tem aí, né, as cerejinhas do bolo, que são as bactérias. Então, são dois viés que eu tenho que me focar, tá? A parte química dos processos e quem faz essa parte toda acontecer, certo, pessoal? Então, vamos voltar ali na questão. Então, como que, né, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes, qual que eles estão querendo ali? Os nitratos. É produzido em que etapa? Na etapa da nitratação? Nitrosação? Nitrosação não, porque é de amônia para nitrito. E eu tô sabendo agora que nitrato é a última parte, ou a penúltima, né? Depois vem a desnitrificação. Então, a penúltima, e nitrato é o que a planta mais gosta. Por quê? Porque é uma substância inorgânica mais oxidada, possui mais oxigênio. Então, é lógico que vai ser a letra A. É só eu ir também, né? Eu tenho que entender, lógico, mas, em último caso, nitrato, nitratação, né? Então, a letra A é a letra correta, que é de NO2- para NO3- no caso, né? É de nitrito para nitrato. Essa é a parte da nitratação. Quem faz? As Nitrobacter. É um gênero de bactérias que faz esse processo acontecer. Então, a número 6 é a letra A. Não seria desnitrificação, porque eu entendo como sendo o último processo do ciclo todo do nitrogênio, feito pelas pseudomonas, e aí elas vão liberar o N2 para a atmosfera a partir do NO3-, que é a partir do nitrato. Não seria também fixação biológica, porque é a etapa inicial do processo, né? É de N2 para NH3 a fixação biológica, o que ocorre através da morte, né, do material em decomposição, que libera amônia, ou pelas bactérias presentes nas raízes, por exemplo, aí os Rhizobium, certo? A número 6 é a letra A. Vamos para 7. Número 7. Considere as afirmativas. Sucessão ecológica é o nome que se dá ao processo de transformações graduais na constituição das comunidades de organismos. Beleza, tá certo. Sucessão ecológica é isso. É o sucesso da ecologia ocorrendo aí em florestas, por exemplo. Número 2. Quando se atinge um estágio de estabilidade em uma sucessão, a comunidade correspondente é a comunidade clímax. Está correta? Quando eu falo em estabilidade, é porque tudo que eu produzo dentro, por exemplo, de uma floresta, eu poderia estar trabalhando com campo. Se eu estivesse trabalhando uma fitofisionomia natural, o campo sulino. Mas aqui eu peguei uma floresta porque fica mais didático e fácil de entender. Então, em uma floresta, quando eu digo que a floresta está em equilíbrio ou em clímax, né, o estágio ceral dela, é porque tudo que ela produz, ela também consome, né? Então, isso é um equilíbrio, ela está em homeostase. E está correta quando se fala que quando se atinge um estágio de estabilidade, ela se considera aí como sendo a comunidade toda que faz parte daquela floresta, envolvendo fauna e flora, ela está em estágio aí de clímax, né? 3. Numa sucessão ecológica, a diversidade de espécies aumenta inicialmente, atingindo o ponto mais alto no clímax, estabilizando-se então. Mesma coisa daqui, percebe aqui como é que funciona, né? Eu tenho um solo abandonado, aqui é um exemplo, ou por exemplo, borda de vulcão, algum outro local que nunca, jamais antes tenha sido habitado, eu consigo estar trabalhando a sucessão ecológica, né? E ainda primária, né? Chegando a obter uma mata virgem. Mas se for aí uma sucessão secundária, eu também consigo chegar, lógico, numa floresta bem equilibrada e possivelmente bem próxima do que seria a original. Então, aqui na sucessão, eu inicio com a chegada das gramíneas, pequenos arbustos, e que, claro, depois, quando eles começam a morrer, entrar em decomposição, eles vão formando solo, chegando aí a uma floresta intermediária com a vinda das árvores, as aves principalmente, que fazem toda essa parte de defecação, pousam, defecam,
colocam as suas sementinhas no solo e aí faz com que essa floresta vingue, né? Essa floresta seja cada vez mais enriquecida em se tratando de espécies, chegando a um nível bem característico de floresta avançada. Então aqui o número 3 também está certo. 4. Numa sucessão ecológica ocorre aumento de biomassa. O que é biomassa? É matéria orgânica. Então, o tronco é matéria orgânica, as folhas é biomassa. Então, é lógico que aumenta a biomassa conforme eu vou aumentando aqui a minha série, tá? O meu estágio sucessional. Então, assinale se todas as afirmativas estiverem incorretas, não. Se todas as afirmativas estiverem corretas, sim, todas elas estão corretas. E aí eu descarto as outras tantas de baixo, tá? Todas elas realmente estão corretas. Vamos para o número 8. Assinale a alternativa incorreta sobre os biomas brasileiros. Agora a gente trabalha bioma. E aí eu trouxe uma imagem para vocês terem como noção. Para eu responder aquela questão, já que envolve os biomas, eu tenho que entender um pouquinho quais são os biomas brasileiros, pelo menos. Eu não vou trabalhar os mundiais, mas o Brasil, já que a questão envolve os biomas do Brasil, vamos entender como que ele está dividido. A gente tem fitorregiões, ou, né, também eu tenho aí regiões características, né, que envolve clima e vegetação e que eu posso estar definindo nomes a elas, de acordo com que elas se aparentam. Eu tenho na região norte o bioma Amazônia, que é o mais extenso, é o maior dos biomas do Brasil, e ele é característico aí por uma floresta pluvial muito intensa, chuvas a qualquer momento do dia e também vegetação arbórea. Mais para baixo eu tenho cerrado, uma outra condição de clima, um clima mais seco, nem tanto chuvoso como é o da Amazônia, mas eu tenho ele como sendo o segundo maior também, né? E o cerrado ele se caracteriza por abrigar aí espécies arbóreas esparsas, então não formando sempre aquela condição de floresta, mas mais esparsas e ainda com troncos retorcidos por conta da concentração de alguns minerais que tem no solo, mas elas, enfim, são bem adaptadas a esse ambiente, inclusive aos incêndios naturais que também ocorrem, né? Elas têm gemas no solo e outras adaptações que fazem com que elas resistam a essas intempéries todas que existem lá no Cerrado. No Nordeste nós temos a Caatinga, que existem as plantas xeromórficas, que elas são secas, né? Os cactos, as cactáceas sobrevivem muito bem lá, já que elas têm o caule extremamente adaptado à retenção de água. Então aqui é a Caatinga. E claro, toda essa parte litorânea que vai desde o Rio Grande do Norte até uma extensão aí do Rio Grande do Sul, nós temos o nosso bioma, que é o bioma Mata Atlântica. E ele é lindo e maravilhoso, só que, né, que pena que a gente tem um percentual mínimo dele, chega a 10, 12% do que era quando foi descoberto o Brasil. A exploração urbana aí, né, a exploração da madeira, a expansão urbana, ela começou aqui do litoral, então claro que o nosso bioma foi o mais atingido e ainda mesmo com toda a legislação incidente aí. Se eu pensar só em Santa Catarina, acho que eu tenho uma imagem aqui para mostrar. Olha só, se eu for imaginar o meu estado, antigamente ele era 100% coberto por vegetação da Mata Atlântica. A cobertura vegetal dele era 100% Mata Atlântica. Hoje, eu tenho 29%. Então, vocês olhem só o quanto nós, seres humanos, exploramos essa mata. A gente retirou muita madeira no passado. Para construir casas, claro, para construção civil, principalmente. Mas eu acho que a gente errou um pouquinho, né? Porque
a gente vê as consequências todas do desmatamento que nós temos por aí mundão afora, não aqui só em Santa Catarina. Então, para vocês terem uma noção, não é só o bioma Mata Atlântica que ele é considerado um hotspot. Cerrado também. Olha como era o Cerrado na sua totalidade. Hoje, ele é assim. Isso é uma imagem de 2002, então imaginem vocês, há quase 20 anos atrás, meros pontinhos, né? Do que antes era esse verdão imenso. Hoje, também, bem menos, acredito eu. Então, o que é um hotspot? Um hotspot é uma área de grande biodiversidade, que tem aí mais de 1.500 espécies que são endêmicas, ou seja, só ocorrem naquele determinado local, mediante aquela condição climática, aquela condição de relevo, e que tem um alto risco de degradação ambiental. Isso é o que está acontecendo com o Cerrado e o bioma Mata Atlântica aqui para nós no Brasil. Existem outros hotspots no mundo, mas para nós aqui, Cerrado e Mata Atlântica. Isso é muito ruim, né? Isso delimita a condição de se ter ou não determinadas espécies que estão entrando aí no rol de ameaças, né? Ameaçadas de extinção. Isso é hotspot. E nós temos então 2 biomas no Brasil que se caracterizam por isso. Voltando para a questão número 8, a letra A está correta, dizendo que o bioma Mata Atlântica é formado pela presença de mata de araucárias, que são os pinheiros do Paraná, que se concentram lá na Serra Geral, em cima, nos campos de altitude, e conta com seus trechos de floresta mais preservados ao longo da costa litorânea, até por conta da condição do relevo ser de morro, de encostas, e com uma condição mais que não permite a chegada do homem. Está correta a letra A. Letra B, o bioma Pampa é endêmico do sul do Brasil e conta com o predomínio de gramíneas e a prática da pecuária. Certo também. O bioma do Pantanal abriga aves como o tuiuiu, as araras e a arara azul. Certo. Letra D, o bioma da Caatinga é considerado o maior bioma brasileiro. Maior bioma brasileiro, a gente já viu que é a Amazônia. Então aqui eu já descarto. Esta, de fato, é a incorreta, tá? Letra E, o bioma do Cerrado é o segundo maior do Brasil em extensão e é caracterizado por uma vegetação com árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Sim, é a nossa savana. Então, a letra E também está certa. O que está incorreto aqui é a letra D, da número 8. Número 9. O homem moderno tem provocado frequentes desequilíbrios na natureza. A presença de poluentes na atmosfera, na água e no solo tem gerado diferentes tipos de poluição, com riscos para os seres vivos e em especial para o homem. A respeito desses poluentes, podemos afirmar que, e aí entra no campo dos impactos ambientais. Eu trouxe essa aqui da CESESP porque ela é muito boa para se trabalhar aí a questão dos impactos sobre a água, sobre o solo, enfim. Então a letra A está dizendo o seguinte, que o esgoto doméstico é prejudicial aos rios, fundamentalmente, olha o peso da palavra, fundamentalmente devido à presença exagerada de detergentes não biodegradáveis. Como fundamentalmente? Tudo bem que detergente, ele também altera a composição lá, por exemplo, da condição das bactérias que sobrevivem no solo, que fazem uma parte muito importante aí, né, no sistema do esgotamento sanitário. Mas não necessariamente isso seja o pior. Existem outras formas, né? O que é o esgoto doméstico? É uma mistura de água e sólido. E dentre esses sólidos eu tenho matéria orgânica em decomposição como sendo o grande aí, né, viés da degradação. E esses sólidos, eles acabam alterando a composição natural daquele ecossistema que tem ali, diminuindo as condições da fauna, da microfauna, da flora aquática, se ele está sendo despejado dentro de um córrego, de um leito, de rio, enfim. Então a letra A, ela tá errada. É muita ênfase para um item só, que são os detergentes não biodegradáveis. Existem outras também. Letra B. A radiação nuclear pode trazer complicações à saúde, mas só é letal, olha, de novo os termos aí,
Isso é pegadinha, pessoal que tá no terceirão tem que se ligar. Mas só é muito pesado, é muito forte, hein? Para trabalhar numa pergunta, numa questão. Então, mas só é letal em caso de exploração de bomba atômica. Como isso? E toda aquela questão de que eles se acumulam no nosso organismo, os materiais utilizados lá por conta da fissão, enfim, né, nuclear, que acaba envolvendo aí, por exemplo, o iodo, o estrôncio, o césio, iodo se acumula na tireoide, provocando câncer, o estrôncio é no osso, o césio nos músculos, e aí? Todos aqueles estudos relacionados com a baixa da imunidade provocada por conta desses agentes reativos. Então, letra B, errada também. Letra C, os metais pesados como o mercúrio e o cobre são resíduos industriais que podem ser encontrados na cadeia alimentar, prejudicando, sobretudo, os últimos níveis tróficos. Então, a letra C, ela tem um peso e está correta, sim, quando diz que metal pesado se acumula nos últimos níveis tróficos. De que maneira se acumula? Através da bioacumulação ou biomagnificação. Eles vão se acumulando conforme eu vou me alimentando. Por exemplo, vamos supor assim, ó, eu tenho essa condição do rio Araranguá, né? Que dentre as hipóteses dos estudos mais recentes, eu tenho aí duas grandes vertentes prejudiciais. Uma que vem desembocando aqui para nós no rio, na nossa cidade Araranguá, os agrotóxicos utilizados na agricultura provenientes lá da região de Turvo, Meleiro, Erme, enfim. E eu tenho um outro agravante do outro lado, que é através ali do rio Mãe Luzia, que vem lá de Criciúma, trazendo os metais pesados, trazendo toda aquela parte ruim da mineração. Então, eu tenho esses dois viés que desembocam aqui para nós, trazendo metais pesados. Se eu tô lá pescando na Barra, em qualquer local aí próximo da Foz, eu tô me alimentando de peixes, provavelmente, que tem concentrado no seu organismo metais pesados. Eles são pesados porque eles se acumulam, principalmente aí nos músculos, no fígado, e a gente se alimenta deles, né? A gente se alimenta do que no peixe? Do músculo, principalmente. Então, se eu comer, eu não vou comer um peixinho só, eu vou comer 2, 3, 4, dependendo. E aí, é claro, se um tem um, o outro tem mais um, eu vou comer 2. E quem se alimentar de mim na cadeia vai se alimentar de uma maior concentração de metais pesados. Isso até chegar no último nível trófico, é lógico que a bioacumulação vai ser maior. Então, a letra está correta, tá? Então, a letra C é a de fato correta dessa pergunta. Letra D está errada porque fala que os pesticidas usados na agricultura, embora sejam considerados poluentes devido à sua alta toxicidade, não apresentam efeito residual. Como que não? Acabamos de falar também um pouquinho sobre agricultura no caso dos agrotóxicos aqui, né? Mas os pesticidas usados também. Letra E. O monóxido de carbono produzido na queima de cigarros e pelos motores a gasolina tem como principal efeito a formação de oxihemoglobina no sangue. Essa letra E, ela tá toda confusa, né? Primeiro, monóxido de carbono, ele não cria essa condição de oxihemoglobina. O que cria essa condição é a presença do oxigênio agregado ao ferro lá dentro da hemoglobina, nosso glóbulo vermelho. E que isso tem que existir porque senão as nossas células não vão receber o oxigênio necessário, né? Então, a letra E é totalmente sem noção, então está errada. A correta da 9 é a letra C. Última, número 10. Com relação à poluição do ar, analise as afirmativas a seguir. 1. O dióxido de enxofre é um gás incolor e um dos principais causadores da chuva ácida. Chuva que é ácida mesmo, ela tem um pH menor que 5,5, 5,6, assim. Pois associado à água presente na atmosfera forma ácido sulfuroso, que é o H2SO3, certo? Também pode formar o ácido sulfúrico.
que é extremamente tóxico, né? Mas o sulfuroso também é. Então tá certo dizer isso aí na número 1. Número 2, os óxidos de nitrogênio são emitidos majoritariamente em óxido nítrico e dióxido de nitrogênio e são contribuintes importantes na formação da neblina de poluentes nas cidades, também chamada de smog, tá? Uma mistura aí de smoke, fumaça, com fog, neblina. Então, neblina de poluentes, certa, número 2 também. 3, o dióxido de carbono é um gás extremamente tóxico para os animais. Olha o termo, galera. Altamente taxativo. Extremamente tóxico. Como que é extremamente tóxico? Como é que eu consigo, então, fazer circular pelas minhas veias o dióxido de carbono proveniente lá das reações químicas no meu processo respiratório? Para eliminá-lo dos meus pulmões, através dos meus pulmões. Não tem como, né? Ser extremamente tóxico. Claro que se em altas concentrações no meu sangue, ele vai ser de fato tóxico. Mas não, ele não é naturalmente extremamente tóxico. Ele precisa estar em altas concentrações. Então, a 3 é errado. 4. O ozônio, O2, não é O2 para ozônio, isso aqui é oxigênio. A fórmula molecular é O3 do ozônio, então eu nem continuo a ler, mas mesmo assim vamos ler. Vamos supor que não sabia que é O3. O ozônio protege os seres vivos da radiação ultravioleta nociva do Sol. Tudo bem, tá certo, mas a condição de estar em O2 aqui, que é referente ao oxigênio, está errada, tá? A 4, então, errada. Bom, se eu sei que a número 3 e a 4 estão erradas, eu aqui embaixo já vou eliminando aquelas afirmativas que me dizem que o 3 e o 4 estão juntos, né? Ou só 3 ou só 4. E vou trabalhando só com aquelas que tem a número 1, a número 2, que eu tenho certeza. Eu tenho que partir do que eu tenho certeza. Se eu tiver certeza de uma, eu consigo já ir eliminando algumas assertivas, tá? 5. O material particulado é o termo empregado para misturas variadas de partículas suspensas no ar que respiramos. Certo. A 5 também está certa. Aqui se enquadra, então, é a letra C. Se somente as afirmativas 1, 2 e 5 estiverem corretas. A 10 é a letra C. E é isso, pessoal, sobre ecologia. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Essa revisão, eu sei, ela trabalha pouco assunto, mas dentro das nossas possibilidades e dos nossos limites, eu acho que eu consegui agregar bastante informação. E agora eu desejo sorte a vocês na resolução das questões que vierem nos provões de final de ano. Tá bom, gente? Um beijo e agora a gente se concentra na genética.